Obrigado, Senhor Jesus, porque nós somos achados no Senhor, ó Pai, encontrados. Nós somos amados, Senhor Jesus. O castigo que nos trazia, Senhor Jesus, derrota, tristeza, desamparo, Senhor Jesus, insucesso, Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor venceu naquela cruz. O Senhor nos posicionou, Senhor Jesus, nos fez assentar, ó Senhor Jesus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, nós só temos a te agradecer, levantar os seus nomes, seu nome nessa manhã, te louvar pelas nossas famílias, pelo sopro de vida, Senhor Jesus. Nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai. Investimos tempo em estar na tua presença. Investimos tempo, Senhor Jesus, em estar te glorificando, Pai. Aleluia, nós nos lançamos diante do Senhor, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai. Nós adoramos o Senhor nessa manhã, ó Pai. Em todos os outros dias das nossas vidas, nós cantamos e celebramos ao Deus das nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque tem nos amparado. Obrigado porque tem nos socorrido. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, quer falar conosco de diversas maneiras, ó Pai, usando os pastores, usando os profetas, usando os ministros, usando os homens, os sacerdotes da casa, Pai. As mães que tocam as nossas vidas, que nos abençoam, Pai. Toca a sua igreja nessa manhã, Espírito Santo de Deus, aquele que prescruta tudo, que conhece tudo, que sabe que antes que exista algum caminho mau nas nossas vidas, o Senhor nos conhece, o Senhor nos chama, o Senhor nos alerta, o Senhor nos desperta, o Senhor nos suporta, Senhor Jesus. Aleluia, Pai, apesar de nós, ó Pai, o teu amor, ó Pai, nos encontrou, Pai. Nós somos encontrados pelo teu amor, Pai. Os teus ministros na sua casa, Senhor Jesus. Aleluia. Cânticos novos, danças novas, Senhor Jesus. Aleluia. Um óleo de alegria sendo manifesto no meio da tua igreja, Senhor Jesus. Aleluia. Eu declaro, Pai, um tempo novo de graça, de sustento, Pai. Eu declaro, Pai, celeiros cheios, ó Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, graça sobre graça nessa manhã. E o Senhor já respondendo, Senhor Jesus. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele, Senhor Jesus, que marca as nossas vidas. Aleluia. Marca as nossas vidas nesse dia, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Bem-vindos à igreja Verbo da Vida, Vila Glória. Aleluia. Você está no melhor lugar. Amém. Você está no melhor lugar. E a nossa igreja está crescendo. Aleluia. Nessa manhã eu quero chamar duas pessoas maravilhosas aqui. Uma que é minha sobrinha neta, né? Olha que honra que Deus me deu de poder apresentar a Luísa com S. Então eu quero chamar a Luísa, junto com a Tainara e junto com o Jonathan, e toda a sua família também que está aqui. Venham também aqui na frente também, para a gente poder apresentar todos juntos a Luísa ao Senhor Lourenço. Vem os vovós, vem os titios, família Feltrin, que eu amo. Hermendes, Valquíria, que bom receber vocês. Vem para cá para a gente poder ficar todo mundo juntinhos. Aleluia. Olha lá. A tia Valdenice ligou hoje. Ela está lá em Bariloche, na Argentina, né? Ela falou assim: você faz direitinho, porque os meus irmãos vão estar lá. Então a Luísa é um presente de Deus para todos nós. Vem mais para cá para todos subirmos e ficarmos próximos. Essa família já me abençoa há muitos anos. Eu e Valdenice, eles cuidam de nós e já caminham com a gente faz muitos anos. O Nana, Jonathan e a Tainara são um presente de Deus para nós. Nós estivemos no namoro deles, no noivado deles, no casamento deles. A gente viu quando estava nascendo o Lourenço. E agora eles trazem diante da igreja, da comunidade de fé deles, a Luísa para apresentar ao Senhor. Nós não batizamos crianças, mas nós temos um modelo onde Jesus foi apresentado também no templo. E a Bíblia, ela diz para nós,
instrua a criança segundo o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Luísa vai ser uma grande bênção para essa geração, para os avós, para os tios, uma adoradora por excelência. Vai tocar nações e vai ver a geração dela sendo próspera e, se Deus quiser, vindo à volta de Jesus Cristo, porque Ele está perto. Então nós já louvamos ao Senhor porque vocês estão trazendo ela, e vocês devem ensiná-la com graça, com amor. E Nana, Jonathan, você é o sacerdote da casa. Você é aquela que ela vai ver força e vai ver graça. Eu estava vendo o que significa Luísa. Luísa significa guerreira gloriosa. Uau! Combatente famosa ou célebre nas batalhas. Ela vai vencer batalhas no nome de Jesus. E nós vamos ver a graça de Deus se manifestando na vida dela. Tem um texto também em Salmo 139, 14, que diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. A Luísa foi feita de um modo especial e admirável. E nós louvamos ao Senhor. Nós acompanhamos você na gravidez, era grande, era enorme, e a gente via, nós vamos dançar essa criança. E eu me lembro do dia do chá de revelação, que chutou aquela bola. Meu Deus, todo mundo feliz, dançando, e que tempo muito bom. E nós vamos apresentar a Luísa ao Senhor, amém? Vem, Luísa, aleluia. Você está feliz? Eu vou pedir para você se colocar de pé, para que a gente apresente Luísa ao Senhor. Vem, vô, comigo aqui, vamos apresentar juntos. Você vai levantar junto comigo. Pai, nós apresentamos a Luísa ao Senhor. Nós consagramos, ó Pai, a mente dela ao Senhor. Que ela seja próspera em tudo que ela fizer, Senhor Jesus. Obrigado pelos pés dela, ó Pai, que vão andar em nações. Obrigado pelas mãos que vão abençoar pessoas. E obrigado pela sua mente cativa ao Senhor. Obrigado porque ela vai conhecer ao Senhor, reconhecer ao Senhor, vai ser batizada. E nós, ó Pai, levantamos ela e apresentamos ela ao Senhor. E declaramos que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito que provém do Senhor vai se manifestar na vida dela, ó Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos ela ao Senhor. Luísa é uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos bater uma foto? A família, oh glória, que coisa boa. Podemos assentar. Tudo lindo, obrigado. Que honra, hein? Que coisa linda. Te amo. E a igreja está crescendo. Eita, igreja que cresce, né? Louvado seja Deus. Ele tem o nome da minha filha, ele tem meu sobrenome, ele é uma pessoa muito especial. Nós oramos também por essa vida, esse casal. E eu gostaria que Eduardo viesse aqui, junto com seus pais, Gislaine, e também o Wagner, junto com as irmãs Vi, aleluia, e também a Stephanie. Como Deus é bom, aleluia, aleluia. Celebre ao Senhor, igreja, aleluia, aleluia. O Deus que nos deu vida, nós demos a Ele tudo, entregamos tudo. Aleluia. Nós só temos a celebrar o nome do Senhor e entregar tudo que nós temos a Ele. Aleluia. Bondade, fidelidade, toca essa casa, toca as nossas famílias, porque Deus visita a nossa casa. Aleluia, aleluia. Louvamos o seu nome. Aleluia. Instrui o menino no caminho que deve andar. Você falou em profecia. Aleluia, que haja profecia na tua casa. E há um texto, eu estava orando e veio esse texto, e depois eu estava olhando nas redes sociais, eu falei, olha só, Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão.
E eu estava olhando lá você falando que Deus, Ele fez coisas novas. Ele estava devolvendo todas as coisas. Eu me lembro quando você chegou na igreja, Gislaine, junto com as meninas, né? Naquele Corsa, né? No Corsa, era um Corsinha. E a gente celebrava a vida de Deus. E ela falava assim: um dia Deus vai me dar um homem segundo o coração dele. E ele vai ser totalmente diferente, porque ele vai andar em profecia, vai ser cheio de Deus. E aí eu vejo se cumprir essa graça. E aí chega você, Wagner. Aleluia. Quando eu conversava com o Mateus, ele falava assim: o Wagner, ele era diferente quando era do mundo. Eu falei: mas agora dentro da igreja. Dupla honra e bênção sem medida. Eduardo significa guardião de riquezas. Também significa guardião da alegria. Ele vai ser cheio de alegria e vai tocar a geração dele com alegria. E nós vamos apresentá-lo ao Senhor. Instruam ele mesmo no caminho que ele deve seguir. Ensina, anda junto. Eu vejo você tocando violão com ele. Nana, toque violão com a Luísa. Pais que têm dons, que têm talento, ministrem sobre as vidas dos teus filhos. Orem com eles, aleluia. Orem com eles, para que eles também transformem a geração deles em oração. E nós vamos apresentar o Eduardo também ao Senhor. Eduardo, você vai vir comigo e nós te louvamos. É o teu tio que está aqui, cara. Eu orei com você na barriga da sua mãe. E nós te apresentamos ao Senhor. Homem segundo o coração de Deus, cheio de graça e cheio de favor. Teus pés pisarão as nações. As tuas mãos abençoarão muitas vidas. Você terá para dar e para derramar na vida das outras pessoas. A sua mente será cativa. E você um dia vai conhecer a Cristo, reconhecê-lo, e será uma grande bênção para essa geração. Nós o levantamos e apresentamos ele ao Senhor. O consagramos e dizemos que bondade e fidelidade o acompanharão todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Ei, vamos bater uma foto? Hoje é dia da foto também. Aleluia. Ai, glória a Deus. Beijo, meninos. Tá vendo? O tio que criou 16 sobrinhos. Tem mais um monte de sobrinhos espalhados também em Campo Grande, fora de Campo Grande. Nós estávamos essa semana lá em São Paulo visitando algumas pessoas e também descansando um pouco. Nós queremos honrar ao Senhor nesta manhã com os nossos dons e talento e também com tudo aquilo que Ele tem entregado e derramado nas nossas vidas. Eu estava um dia à noite, de madrugada, lá a gente muito tarde, a cidade é barulhenta. Eu estava orando na quinta-feira e o Senhor falou assim: você vai receber um convite para ministrar na igreja. Eu falei: ok, Senhor, então você tem a palavra também. E do lado da minha cama surgiu como se fosse um teleprompter assim, ó. E eu comecei a anotar tudo aquilo que o Senhor pegava e falava para mim. E eu coloquei no papel. E quando o Senhor falar com você, você também deve colocar algumas coisas no papel. Andando pela rua. Que bom te ver, Nayara. Que coisa boa, gente. Você deve anotar. Você deve prestar atenção naquilo que o Senhor tem falado para você. Amém? Meu nome é Jorge Celeri. Sou um dos ministros auxiliares do pastor Vinícius Misael aqui na igreja Verbo da Vida. E é uma honra poder repartir essa palavra que o Senhor nos deu. De manhã eu já cheguei ali no estacionamento, já abracei o povo do estacionamento, das danças. Eu já vi as irmãs da limpeza ali. Os irmãos já saíram e a gente já orou, já rodou no manto. O pessoal do louvor já estava aqui. Eu falei assim: hoje vai ser um dia extraordinário, um dia onde a graça do Senhor vai nos assistir. Eu vejo o Senhor, Ele trazendo os filhos pródigos de volta para a igreja.
Eu vejo o cumprimento da sua palavra em vidas e em famílias aqui nessa manhã. Aleluia. Eu vejo mesmo um tempo de restauração, de favor de Deus, regando as nossas vidas, regando a minha vida. Obrigado, Senhor. Nós levantamos mãos limpas ao Senhor. Aleluia, ó Pai. Nós nos lembramos, Senhor Jesus, das palavras de profecia sobre as nossas vidas. Nós nos lembramos, Senhor Jesus, de onde nós saímos. Nós nos lembramos, ó Pai, de onde o Senhor nos trouxe. Nós nos lembramos, Senhor Jesus, do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e continuará fazendo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E eu quero pensar com você nessa manhã a respeito de posicionamento em Cristo. Posicionamento em Cristo, e não apenas o posicionamento, mas orando e voltando ao coração do Pai. Aleluia. Talvez você esteja fazendo muitas coisas para Deus, mas você está esquecendo de ser para Deus aquilo que Ele te criou para ser. Aquela peça que se encaixa, aquela peça que chega no meio da família e abre um tempo novo no meio da família, um tempo de graça e de favor. Aquela peça que chega ali com seus amigos da escola e que faz com que pessoas, elas mudem, sejam mudadas para um ambiente novo, favorável de Deus. Aleluia. Existe um tempo novo, favorável de Deus em meio às guerras. Ontem eu chorei muito. Aleluia. Quando falou do bombardeio lá. Aleluia. 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 O Senhor, de alguma forma, Ele vai cuidar de famílias. Ele vai suprir pessoas. Ele vai fazer com que pessoas também sejam protegidas. E nós devemos orar por Israel, e não apenas por Israel, mas por aqueles que também estão em lugares vulneráveis, por movimentos, aleluia, que oprimem e que fazem com que pensamentos errados continuem a brotar. Eu quero falar a respeito, e fazer uma comparação profética a respeito de dois textos bíblicos. Abra comigo Êxodo, capítulo de número 17, do verso 8 em diante. É o texto onde a gente vê Moisés, ele buscando ao Senhor junto com os seus amigos, homens de Deus, pessoas que caminhavam com ele, que faziam com que suas mãos ficassem levantadas enquanto ele orava, e Josué batalhava e eles venciam. Aleluia. Diz assim, Êxodo 17, no versículo 8 em diante: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e ao seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro. Escreve isso para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, aleluia, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor está marcando tempos e está marcando também estações nas nossas vidas, de mudança, de vitória, de graça e de favor. Jeová é a nossa bandeira, aleluia, assim como Ele fez lá atrás com o seu filho Moisés, onde Ele mesmo sentia um vigor dentro dele, e a expressão que saltou da boca, que
mostrava o caráter de Deus era: Jeová é a nossa bandeira. Aleluia, aleluia. Ele fala e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque, geração e geração. Eu quero primeiramente falar a respeito desse texto, contextualizar para vocês no livro de Êxodo, esse momento de saída do povo da escravidão egípcia, um povo que pegava e oprimia, um povo que tentava colocar a sua cultura, tentava colocar as suas forças para que algumas coisas acontecessem no Egito. E aparece o grande libertador, Moisés, um homem que era filho, tem até aquela música, né? Ele era filho de uma mulher hebreia e simplesmente ela, naquele momento em que os primogênitos, eles também seriam mortos, ela pega e coloca o menino em um cesto e sai correndo na lateral de um rio, até chegar em um lugar onde a filha de Faraó, ela recebe esse menino. Sabe que existem provisões na vida de filhos em que você não espera, mas o Senhor está fazendo algo novo, mesmo que eles estejam na mão de poderosos. O Senhor faz algo intempestivamente fora daquilo que você está pensando no quadrante tempo, e faz com que a bênção também alcance eles onde eles estão. Foi treinado dentro do palácio, comeu dos melhores comidas, mas houve um dia em que haverá um dia que será manifesto na vida de Eduardo, na vida de Luísa, na vida dos seus filhos, aquilo que você plantou como semente e florescerá. E Deus chama Moisés e o leva para um lugar. Ele passa por grandes coisas, grandes situações, mas ele volta para poder libertar o seu povo. E você sabe que o povo é difícil. Quando o povo começou a sair, aquele mundaréu de gente, o povo começou a reclamar muito. O povo reclamava. Esse povo reclama, gente. Pensa, marido reclama, mulher reclama, filho reclama, igreja reclama. Pensam, olha. E o povo reclamava. Sabe uma das reclamações do povo? Por que, Moisés, que você não nos deixou morrer lá no Egito? Lá nós tínhamos cebolas para comer. E sabe o que estava acontecendo antes desse momento de oração, antes dessa situação toda? O povo estava reclamando porque chegou num lugar sem água. E me parece a mesma situação em que aquela mulher samaritana se depara ao chegar próximo de um poço. O povo reclamava porque não tinha água. E a gente vê também no Novo Testamento aquela mulher chegando e buscando água. E o Senhor fala para ela, fala assim: se você experimentar, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. No Velho Testamento ali, a gente só tinha a figura de Deus. Mas as coisas vão acontecendo na palavra de Deus, e a gente vê chegar na nova aliança, e a gente continua vendo o povo com sede. A gente continua vendo o povo reclamando. A gente continua vendo pessoas que já experimentaram da água da vida com a boca seca. A gente continua vendo pessoas que estão destemperadas dentro de Deus e que precisam de uma gota de água. Que só salgam quando estão no meio do sal. Que não conseguem salgar quando estão fora. Como está a sua vida hoje? Você que continua na saída do velho homem. Você que continua nessa jornada em busca da vida eterna. Tem gente que acha que vai continuar fazendo coisas para ser salvo. Tem gente que continua achando que vai continuar subindo degraus para ser salvas. Tem gente que continua acreditando que vai continuar subindo com cruzes e outros objetos a mais para buscar a salvação. Todo dom perfeito. Tudo aquilo que nós precisávamos em Cristo Jesus se cumpriu. O segundo texto que eu quero pensar com vocês é o texto de Lucas, no capítulo 15.
Abra lá, Lucas capítulo 15. No versículo de número 11. Lucas 15, versículo 11. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe sobre o seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, contra o céu e perante ti, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Um texto que não precisa muito de explicação, um texto que a própria palavra de Deus, ela se auto-explica, ela se auto-fala, porque as parábolas eram textos, eram histórias que Jesus contava para ensinar algumas coisas. E você sabe que as pessoas que não eram de Deus não entendiam essas parábolas tão simples? Você sabe que antes desse texto de Lucas, no capítulo 15, ele falou a respeito da ovelha perdida. Ele falou que um pastor, ele tinha 100 ovelhas, e que um dia ao contá-la só tinha 99, e uma ficou para trás. E ele sai pelos campos em busca dessa ovelha, e ele encontra essa ovelha e traz essa ovelha. E as pessoas já daquela época, eles já criticavam Jesus por fazer isso. Na verdade, tudo isso que estava acontecendo em parábolas, que ele estava contando antes, as pessoas estavam criticando porque ele se assentava com publicanos para comer, pessoas cobradoras de impostos. E as nossas perguntas para os dias de hoje você também critica quando o Senhor socorre mais algumas pessoas, mesmo aquelas que não estão professando a fé? Você critica ainda pessoas que estão fora da igreja, mas você não se levanta para dar a eles de beber? Talvez você seja uma das 99 pessoas que estão dentro da igreja, simplesmente desfrutando de uma música boa, de um ar-condicionado bom, de pessoas servindo, pessoas se movimentando. E talvez existe esse que está lá fora. Essa semana o pastor Vinícius entrou em contato comigo, falou assim: Jorge, eu tenho visto você trabalhando nos bastidores,
Mas a igreja também sente saudade de você. Eu falei, graças a Deus. E pastor Aguilar, nós sentamos hoje e falou assim, hoje nós estamos servindo. Eu falei assim, hoje a equipe pastoral está aqui, os ministros, minha professora Carla, ministra também da igreja também. Os ministros estão na casa, os líderes de departamento estão na casa. Mas muitas coisas estão acontecendo nos bastidores, quando ninguém está vendo. Pessoas estão sendo alcançadas lá no beach tênis com o Júnior. Pessoas estão sendo alcançadas lá no Tribunal de Contas com o João, com o nosso querido lá que está lá, coisa linda, né, Júnior? Pessoas estão sendo alcançadas no Tribunal de Justiça. Pessoas estão sendo alcançadas lá na lotérica. Porque crente também pode ter uma lotérica, porque é ali onde que ele ganha o pão, devolve o dízimo. Pessoas estão alcançando lá na 067. Pessoas estão alcançando pessoas em vários lugares. Fora da igreja. Lá fora. A outra discussão que havia antes dessa parábola do filho pródigo era a parábola da dracma perdida. Havia uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. E a gente percebe que nos dias de hoje pessoas estão andando perdidas dentro do seu próprio eu mesmo, ou dentro da própria igreja. E o ambiente profético que está sendo colocado aqui diante de vocês é que em oração e voltando para o Pai nós podemos estar posicionados em Cristo. Há uma graça quando fazemos isso, andando, caminhando, louvando ao Senhor. Eu fico olhando a primeira expressão, pode passar. A expressão primeira é de Moisés, o grande libertador. Pode passar, William. Obrigado. Mãos levantadas e intercessão efetiva. Perceba uma coisa, você já viu todo mundo andando na rua desse jeito? Você já viu? Quantos já viram? Não pode ser um sinal que as nossas mãos levantadas ao Senhor possam estar adorando a Ele, rendidos a Deus? Mas a oração está nos nossos lábios e a gente pode orar, sentado no carro, guiando, dirigindo, indo para a escola, se movendo em Deus, cheio do Espírito Santo dentro do carro, aleluia, e aí quando você chega na igreja, quando você chega na tua família, ou quando você chega na escola, simplesmente você vê, enquanto Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, há coisas para serem levantadas, que possam ser prevalecidas diante de você em Deus. Deus precisa te levantar também. Ao caído, o Senhor deu força. Ao triste e abatido, alegria. Graças. E a gente percebe que no Velho Testamento também havia oração. Eles entendiam o momento de oração. Ele não andava com qualquer pessoa também. Ele andava com um sacerdote, Araão, uma pessoa da sua família, que foi com ele para o outeiro. Eu imagino o pessoal na porrada. Josué, o primeiro momento que ele aparece, vamos todo mundo para fazer evangelismo. Uau, glória, aleluia. Aí a irmãzinha da intercessão, a irmã Rosmarli, mais uns jovens, uns adolescentes, mais algumas pessoas, nós vamos ficar. Porque a gente aprendeu no curso de oração que a gente deve dar retaguarda para aqueles que estão no campo. Falar em curso de oração, no final do ano nós vamos ter curso de oração agora no segundo semestre. E você pode procurar a Carla também. Eu fico imaginando se Moisés não entendesse oração. Porque não basta apenas você entender de ouvir falar, você tem que praticar. E ele vai com outra pessoa que era Ur, um homem respeitado no meio do povo. Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para outra pessoa. Pessoas precisam de pessoas. Aquelas outras foram para porrada, foram lá para poder resolver. E os amalequitas é a mesma raça de um povo chamado Hamas. Desde aquela época era o povo que queria destruir a Israel. Eles vinham do meio do deserto, onde o povo tinha sede, reclamavam. Eles simplesmente estavam assim: nós estamos no nosso lugar, e a gente vai saquear, e a gente vai oprimir, e a gente vai matar.
E o povo de Israel estava: nós estamos de passagem, esse não é o nosso lugar, nós estamos indo para a terra prometida, e o Senhor vai prover todas as coisas. O Senhor pode mudar as coisas nessa manhã aqui nesse lugar, só porque você se levanta em oração, só porque estratégias estão sendo dadas, só porque Ele está liberando um rio de vida, favor e graça, poder e transformação nas nossas vidas. Ele é bom, aleluia, e continua sendo bom, aleluia. E você pode ser o libertador também dentro da sua casa. Você pode fazer com que pessoas saiam do opróbrio, pessoas saiam da tristeza, pessoas saiam da desilusão, pessoas saiam da depressão, para um lugar novo em Deus. Aleluia. Segure a mão também dos irmãos que estão dentro da igreja, os levante, os sacuda e diga: o Senhor é bom e Ele está contigo. Ele é a nossa retaguarda. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninhos para si. Aleluia. Olhai os lírios dos campos, eles não trabalham, mas olha só como o Senhor os veste. E Ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Deus sendo sempre bom, porque nós oramos, porque nós estamos em uma intercessão efetiva, porque nós estamos tomando o lugar do outro. Quando Moisés se senta e Arão Ur segura os braços deles, e aqueles dois homens estavam tomando o lugar dele para segurar os braços deles, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, eles prevaleciam. A próxima pessoa que eu quero pensar com vocês é o filho pródigo, que faz a oração: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Sabe, existem pessoas que estão em Deus, mas estão fora de Deus, fazendo muitas coisas para Deus, mas sendo nada em Deus. Pessoas que preferem apacentar porcos a estar na presença de Deus. E você sabe que você não precisa estar longe de um lugar geográfico, você pode estar dentro e adormecido. É como o Senhor pega e fala conosco em Coríntios. Ele fala assim: porque muitos comem indignamente a ceia do Senhor, alguns dormem. E eu pergunto para você: será que hoje não seria um dia de nós fazermos uma oração ao Senhor que nos reconectasse ao Pai? Será que hoje não seria um dia para a gente falar assim: Senhor, olha, eu tenho coisas mesmo para a gente poder conversar e acertar? Eu não estudo para pregar a palavra, acho que nem Carla, nem João, nem pastor Aguinaldo, a gente não estuda para estar aqui na frente. A gente também não ora para estar aqui na frente. Eu só tenho Ele. As pessoas nos procuram às vezes porque a gente é bem sucedido em alguma área, porque a gente tem um carro bom, porque a gente mora bem, ou porque a gente se veste bem, achando que vai achar em nós, às vezes, algum conselho humano, alguma palavra de coach. E eu falo para eles: eu só tenho Deus. Ele me deu uma família. Eu estava lá em São Paulo, fui recebido pela Eduarda na casa dela. Ela fez almoço comigo, jantou comigo. A gente tem experimentado um novo tempo. A Carla estava num outro lugar. Ela sai dessa outra cidade vizinha. Ela vem fazer comida, sentar comigo. Eu chego em Campo Grande, onde meu filho vai me buscar no aeroporto. E eu pergunto para você: o que você tem? E o que você tem apresentado ao Senhor? Em qual lugar que você está? Qual lugar que você tem visitado? Talvez não físico, mas na internet. Existem lugares que você tem visitado, estado, e o Senhor não quer que você esteja lá. Talvez nesses dias a gente possa reconhecer que Jesus está voltando, e a gente possa estar no lugar certo, adorando ao Pai. E quando você se esquecer de orar, simplesmente você levanta suas mãos e fala: Senhor, me ajuda. Levanta pessoas em volta de mim na igreja, ou em lugares, levanta os teus filhos. A tua palavra diz: aos teus anjos dar a ordem ao teu respeito para me livrarem e salvarem. Aleluia, quanta coisa o Senhor está fazendo pelos filhos dele.
E Ele nos encontra em lugares como esse, sentado onde nós estamos. Ele faz com que a gente ouça a sua palavra. Que bom estarmos num lugar como nós estamos. Eu queria ver você ir lá onde Ricardo está, que foi falado no momento missionário na semana passada. Eu falei com ele falou assim: nós estamos destruindo as obras de Satanás aqui. Aleluia. Eu falei: sério, Ricardo? Ele falou: sério. O foguete passou por cima de nós, caiu do lado. E eu falei: Senhor, não só nós, mas as famílias que estão do lado também, que nenhuma se perca. Diz que ele estava na rua, diz que o povo saiu lá, aquela coisa, falou, aí ele usa a palavra, falou assim: o Senhor te encontra nesse dia e Ele poupou a sua vida. E a pessoa vira falando assim: eu quero esse Deus, porque o foguete caiu do meu lado. Aleluia. Seja achado onde você está, seja encontrado onde você está. Os filhos de Deus estão voltando para casa. Aleluia. Está chegando a hora de nós nos encontrarmos com Deus. Jesus está voltando, aleluia. Está na hora da gente se encontrar com Jesus. Aleluia. Esteja conectado ao Senhor. Não espere a tribulação, pós-tribulação, pré-tribulação, a milenista. Não espere esse lugar. Vai de primeira. Vai de primeira, porque o negócio vai ficar feio. Vai de primeira, entendeu? Jesus morreu, ressuscitou, Ele vai vir nos buscar. Vai de primeira, não fica. Não. Beleza, irmã Carla? Teologicamente, tranquilo. Não fica para ver o que vai acontecer depois. Pede perdão para as pessoas que você tem para pedir. Porque Ele falou assim: que eu pequei contra o céu e diante de ti. Peça perdão para as pessoas. Peça perdão para Deus. Se reconcilie naquele lugar que você precisa sempre estar, que é na mesa do Senhor. Há tempos de mesa onde o Senhor está colocando, aleluia, um alimento sólido para nós comer. E é preciso que os filhos estejam sentados diante dele. Talvez um dia Mefibosete, que era filho também de um rei Saul, fosse encontrado por Davi, colocado de volta na mesa, porque é o lugar onde as imperfeições são cobertas. Há um lugar onde as tuas imperfeições são cobertas em Jesus. Há um lugar que o Senhor quer que você sente, seja acolhido por Ele. Não mais medo, não mais dor, não mais tristeza. Isso está acontecendo dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Jesus está voltando. Mas eu quero também que você não seja o filho que ficou em casa. A armadilha do mérito religioso: eu tenho feito tantas coisas, eu tenho estado em Deus. Talvez você esqueceu daquilo que nós lemos no texto. Porque o filho, ele chega na casa e ele olha pessoas dançando e se alegrando e saltando diante do Senhor, e comendo e bebendo. E a palavra de Deus diz lá no Velho Testamento, em Neemias, fala assim: comai e bebei e distribuí, porque a alegria do Senhor a nossa força é. E eu vejo o mesmo movimento, porque às vezes nós somos velhos na fé, nós estamos sentados nos bancos e chega um novinho, cheio de Deus, saltando. E aí você, a primeira, eu falo uma acusação, né? Eu falo assim: até quanto tempo dura isso? Aí a primeira coisa que as pessoas falam: vai para o rema, que tudo a vida nunca mais será a mesma. E não é mesmo. Mas tudo isso não funciona, porque você deve olhar porque a palavra diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Não esteja com sofismas dentro da sua vida, mas faça uma oração: eu te sirvo há tanto tempo e nunca me deste um cabrito. Será que essa deve ser a nossa oração? Eu estou tanto tempo na igreja e ainda não foi levantado pastor. Eu estou tanto tempo na igreja. As pessoas buscam cargos e posições, não é, Rose? E tem tanto trabalho atrás das câmeras. Tem tanto trabalho para a gente fazer. Chegou a hora do Senhor trocar os nossos sapatos. Eu sempre orei com ela. E eu sempre disse para ela, falei assim: os teus pés pisarão nações. Aleluia. E ela falou assim: como, tio?
Eu falei, as suas mãos estão sempre para abençoar. Ela tem uma mão pequenininha e eu falava assim, as suas mãos estão sempre para abençoar. E ela tem feito algo extraordinário também nos grupos onde ela está. Falando com pessoas de outras nações, orando com outras pessoas, fazendo discipulado. Pessoas que entendem de Deus deveriam estar sendo discipuladas e colocando o coração no lugar certo. Fazendo com que outros também se sentem no lugar certo. Talvez seja um tempo onde a gente pare de ficar olhando por outro e olhe para nós e fala assim, como o texto de Coríntios também diz, examina-se pois o homem e depois coma. Talvez nessa manhã o Senhor esteja passando aqui nas nossas fileiras, visitando as nossas vidas e família e falando assim, ei, examina você. Veja como é que você está. Dá uma olhada no seu proceder comigo como teu pai. Aquele que te chama pelo nome. Aquele que te conhece. Aquele que sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Aquele que conhece quando você chega. Quando Pedro chega na tua casa, Nayara, você conhece Pedro, não conhece? Você sabe como é que ele está, como é que ele não está. Agora imagina Jesus e imagina essa oração do salmista. Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Se lá não tinha o Espírito Santo no Velho Testamento, talvez essa oração nos faça pensar. Deus, dá uma olhada para mim e vê se eu tenho algum caminho mau. Agora na nova aliança, examina-se, pois a ti mesmo, e depois participa da minha mesa. O Senhor está chamando seus filhos para um tempo de graça e de favor. Tem algumas orações que a gente faz também, pode passar o 4, que diz assim, que quando nos posicionamos espiritualmente, a oração, ela é uma arma de vitória. Eu quero ler esses dois textos. Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos. A gente sempre conta a história de avião, né, Carla? Valdenice chegou, está lá em Bariloche, ela foi subir no avião. Aí ela falou assim, Senhor, eu quero tanto ir de primeira classe. Aí o sobrinho dela estava do lado, ela falou assim, tia, não custa tentar, né? Ele falou assim, eu sou da Gol, e a gente trabalha em aviação, tal coisa. Ele falou assim, tá, mas eu estou vendo que aquela mulher ali, ela precisa ser, olha uma argentina, olhando para a Valdenice, aquela mulher ali, ela precisa de um lugar especial. Valdenice chega, senta na primeira classe, aquela cadeira que abraça. A cortininha se fecha. As comidas chegam. Ei, o Senhor quer te levar para a primeira classe. Eu nunca vi. Existe um lugar em Deus para você. E você que está andando de qualquer jeito, há uma oração em Lucas 22:31, uma palavra diz assim, Satanás quis te peneirar, mas eu orei por ti. Eu vejo um momento em que a igreja está sendo levantada em oração e intercessão. Onde coisas vão cessar, onde pessoas vão ser levantadas novamente, onde os filhos pródigos vão entrar por aquelas portas, onde os filhos murmuradores vão se posicionar em Deus e vão achar um lugar na mesa do Pai, onde não falta nada, onde existe para dar e distribuir, onde há suprimento, favor e graça. Aleluia. E eu quero terminar com essa última parte. O derramar do Espírito e o despertar profético. É sobre isso. Aleluia.
Eu estava passando perto da Santa Casa semana passada, perto da rodoviária velha ali na Ernesto Gás. Eu estava com muita pressa. Eu ia lá numa loja minha que eu tenho lá no Tarumã. Muita pressa, eu estava com muita pressa. E o Senhor falou assim comigo dentro do carro, falou assim: para e cuida dessa pessoa. Eu olho do lado, tinha um mendigo no posto do ônibus. Eu falei: tu tá de brincadeira, né, Senhor? Uma hora dessa, eu tenho horário para cumprir, tem coisa para fazer. Dei a volta, saí, subi Afonso Pena e estou indo. O Senhor falou assim: sou eu que falo contigo, volta lá e cuida daquela pessoa. Eu sei quando é Ele falando comigo. Você também sabe quando é Ele falando com você. Você também sabe quando Ele chega na tua vida. Você faz assim, ó, e você sente Ele. E eu voltei, peguei aquela pessoa como estava fedida, coloquei dentro do carro. Você me ajuda? Você me ajuda? Coloquei dentro do carro, um carro incendiado. E eu parei, fui lá num motel daquele. Falei assim: vou colocar ele. Dei mais R$500 pro cara. Falei: compra uma roupa dele, faz a barba dele, corta o cabelo dele, põe ele para dormir, não deixa ele sair. Saí, fui fazer as minhas coisas. 18 horas eu estou na porta. Está ele sentado comendo. Eu chego, sento com ele, como com ele. E ele vira para mim e fala assim: por que você está fazendo isso? Aí eu ia falar assim: porque eu sou bonzinho. Você é bonzinho? Você que está sentado dentro do banco, você é bonzinho? É isso que você é? Ah, eu sou bonzinho. E eu falei assim: Deus falou comigo. A vontade que eu tinha de falar assim: eu não queria te abraçar, eu não queria você dentro do meu carro. Eu estava com muita pressa, eu tinha tantas coisas para fazer. E eu sentei ali e fui ministrado só de ver ele comer na minha frente. Liguei para a cidade dele lá em Bataguaçu. Achei a mulher dele. E falando assim: eu estou procurando fulano de tal. Já fazem mais de 2 anos. Um homem sério, um homem bom. E eu estava aqui no meu quarto orando. E o anjo do Senhor falou que um filho dele ia achar ele. Aleluia. Coloquei ele dentro de um ônibus, devolvi lá em Bataguaçu ele, liguei para a assistente social do município, levou ele na casa, ele está lá servindo ao Senhor de volta. E a grande pergunta é: por que isso acontece com os filhos de Deus, que são chamados para uma nova vida? Por que os filhos de Deus continuam longe do Pai, mesmo tendo tudo dentro? E o Espírito falou comigo lá em São Paulo, falou assim: porque eles estão cansados, sobrecarregados. E o próprio Jesus diz nessa manhã para todos nós: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos nos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus,